Ô, Manuel, a gente falou muito dos seus filhos aqui, mas você tem uma linda história de amor, né? Que tá o quê? 17 anos com o Dinorá? Tô há 17 anos com Maria de Norá. E eu gostaria de agora, posso falar para essa câmera aqui? Pode, lógico. Maria de Norá, eu quero me casar com você. É um pedido de casamento? Eu quero me casar. Gente, eu impresso com você. aqui a minha. Mostra, faz assim. Imagina. Não, e assim, sabe que é muito doido, porque eu tô há 18 anos com a Dinora, isso é sério. Eu tenho até um amigo, o Rafael Dragô, que ele fala, isso não é bom sinal. Eu amo o Dragô. Beijo, Dragô, te amo. Beijo, Dragô, É da te família. sigo. Conheço tanto. Eu tô há 17 anos com a Dinora, e você acredita que em 17 anos nunca teve uma discussão? Meu Deus! Uau, que... Amor, nunca teve uma discussão. Quem é santa? É ela, né? Não, mas sabe que uma coisa que aconteceu quando a gente começou a ver o autismo dos meninos, a médica perguntou, vocês conversam? E a gente acha que sim. Ela falou, mas vocês falam sobre o que na frente deles? Sobre o que vocês conversam? E a gente chegou à conclusão que eu e a Dinora não nos falamos. A gente não fala. Olha, é importante isso, porque é tanta gente também que às vezes diretamente vocês não. Mas amor, não é o seguinte, chegam sei lá, de manhã. É uma loucura de manhã, isso. eu dou um beijo na boca da Dinorá quando a gente acorda. Se eu sinto que o hálito dela tá mais num tom de amônia, eu não vou colocar suco de laranja no café da manhã. Então eu não preciso nem perguntar se ela quer. Se ela entrou no banheiro e trancou a porta, é porque eu sei que ela vai lavar o cabelo. Então, é um nível de conexão e conhecimento, porque eu sou tão ela e ela é tão eu, e eu me conheço tanto que conheço ela, que é muito doido que o verbal... Não é necessário. Porque assim, eu conheço ela pela respiração, amor. Que loucura. Mas vocês devem conversar coisas dos outros, né? Não de vocês, talvez. Assim, obviamente, como ela acaba cuidando de parte da minha carreira, a gente conversa muito sobre trabalho. Então, assim, tal, não sei o que, mas é muito maluco. E a gente teve que aprender a conversar coisas que teoricamente seriam banalidades para as crianças nos verem conversando. Nossa! Então, assim, eu tenho... Aí você chega nela e fala, oi, Dinorá, bom dia. Aquela que quer enganar, né? O que você comeu hoje? Só pra ouvir. É porque é trabalho junto, filho, as demandas emocionais de cada um dos filhos, né? E tempo pra namorar, vocês transam? Assim, tem tempo pra isso? Temos filhos. Porra, vocês transam? Não, mas transam. Antes, com certeza, porque tiveram 6 filhos. Não, mas agora tem tempo. Não, mas assim, o mais maluco de tudo é que tudo que eu vejo de bonito no mundo me lembra ela. Ai, que lindo. Então, assim, o presente que eu trouxe pra vocês foi escolhido porque tem referência dela. Eu passei perto do presente quando eu tava com ela e tal, não sei o quê. Então, assim, não existe uma versão de mim sem essa outra pessoa. Uma coisa meio Grey's Anatomy. Sabe quando você sabe que a sua pessoa chegou? Person. Entendeu? Então, assim, eu entendo muito que, cara, é um universo acontecendo. E é uma mulher, assim, ó, gente, vocês têm que conhecer, a mulher é muito destemida. Tipo, na pandemia, ela tocou Mães da Favela com a CUFA. Sim. E ela tocou mesmo. Você é cofundador, né, da CUFA. Cofundador da CUFA. E aí, quando eu conheci ela, ela veio pra CUFA junto comigo. E ela tocou Mães da Favela, o processo administrativo da cozinha de casa. Eu lembro disso na pandemia. E ela foi, entendeu? E nesse período, por exemplo, ela acabou engordando 40 quilos. Nos últimos 18 meses, essa mulher perdeu 35 quilos com alimentação e disciplina. E aí eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, como é que ela consegue ter essa centralidade? Ser tanto, né? Ser Cara, tudo isso. Ela tem um nível de pé no chão que me conecta demais. Então, assim, eu acho que enquanto essa paixão ela for acesa desse jeito, eu acho que tem uma versão dela que eu não faço ideia de como é, e é isso que me faz querer estar perto. E querer mais, né? E continuar junto existe, também, assim, né? existe uma versão dela que eu ainda não conheço e eu quero conhecer.
Então, sei lá. Porque dizem que a relação é escolher todo dia, né? 17 anos juntos, um pedido de casamento aqui no nosso Quem Pode, quero entendeu? casar. Ô, Manuel, a gente tem uma coisinha aqui rapidinha, de umas curiosidades aqui Boa. sobre você, que é o Pra Quem Não Sabe. Então, aí… Você comenta alguma coisa, tá? Ô, meu Enquanto a pai gente do fala. céu. Que É foi? um pra Ela tá quem- ligando? Não, Tá é porque pra quem não sabe, tem coisa que eu não sei. Não, Não, mas você é um pra sabe quem não tudo. sabe a seu respeito. Ah, tá bom. Então a gente vai falar coisas sobre você e aí você vai comentando, Tá tá bom? Vamos lá. Pra quem não sabe, durante a sua infância, Manuel era gago. E mesmo assim, falava muito e curou-se através da música. Verdade? Como Sim, assim? eu fui gago até mais ou menos os 9 anos. E foi com violão. Porque eu me lembro que eu tinha um colega na escola chamado César. O pai dele era dono de uma farmácia, a farmácia São Luís, no interior. E o César me zoava muito, porque eu era gago. E o César era muito bonito, assim, as meninas. E o César beijava na boca. E ninguém queria me beijar porque eu era gago. Falei, gente, eu preciso Resolver a vencer a gagueira. gagueira. assim. Preciso curar a gagueira para beijar. Preciso curar a gagueira pra beijar. Foi muito… Depois, me lembrem de eu contar a história do primeiro beijo, gente. História do Pode Conta contar agora. agora. Conta. Gente, assim, vocês são gêmeas siamesas, né, a gente é quase assim. A gente já tá tão juntas que a gente fala ao mesmo tempo a mesma coisa. Não, é que assim, ó, eu estudava na escola no interior de São Paulo, chamada Quinzinho do Amaral. E na escola, a gente morava numa favelinha chamada Vila Zala, e não tinha dinheiro para levar lanche. Então, o que eu fazia? Eu dizia para os meus colegas que eles tinham que dar o lanche, senão eu ia bater neles. Levar Então- o seu, né? Levar pra você. Ou não, dar não, o não, lanche da eles tinham- merenda da eles tinham que me dar o escola. lanche deles lá. E eles pegavam, me davam o pão deles e tal, não sei o quê, porque eu ameaçava eles. E aí tinha o inspetor da escola que tentava e eu, desviava dele. E aí chegou um determinado momento que tinha uma menina lá, a Vivian, que eu achava ela muito bonita e eu queria beijar a Vivian. E aí a Vivian, eu falei, Vivian, eu quero beijar você. Ela, não vou dar beijo em você, não. Aí eu falei, pô, que sacanagem, pô, eu quero beijar a Vivian. Ia lá, pegava… Chegou um momento que os meninos não tinham mais… não me davam o lanche deles, eles me davam o lanche que eles traziam pra mim, que eles traziam 2 lanches. E me entregavam o lanche. Eu ia lá, pegava o lanche, comia e tal, não sei o quê. E minha vida ficou nisso. Aí chegou um dia que eu falei, Vivian, vamos se encontrar na pracinha, na saída da escola, você me dá um beijo e tal, não sei o quê. E ela foi me deixou abraçar e tal, não sei o quê, mas não deixava eu beijar porque eu roubava o lanche, porque eu pegava o lanche dos meninos. Ah, ela era justiceira. Aí, Gostei pelo menos dela. era o que eu acreditava. Ah, é? Aí eu falei, pô, não tá certo. Falei, eu não vou mais pegar o lanche deles. Aí fiquei umas 2 semanas sem pegar o lanche deles. E tal, não sei o que, pô, Viva, me dá um beijo e tal, não sei o que. Aí tal, ela não tá pegando, não tô pegando e tal. Até que a Viva me deixou dar um beijo nela. Me toquei, gostosinha. Eu falei, beleza, maravilha. Aí eu falei, mas qual era o rolê, porra? O que tinha a ver? Aí a Vivian me contou. O quê? Os meninos, eles cuspiam no lanche, escarravam no lanche antes de me dar e ela não me beijava porque eu tava comendo lanche cuspido. Para, Manuel. Criança é maldosa, hein? Aí eu cheguei a… Assim, foi nesse momento da minha vida que eu entendi que eu não podia ser um cara violento. Eu precisava de uma outra estratégia de relação. Olha. Como Claro. valentão, eu só me quebrava e assim, eu não ia beijar na boca. Você não ia beijar na boca, ainda comia lanche cuspido. Porque a forma como você também, né, impunha que você queria aquele lanche, né, Exato. pegava deles e tal. Senão aí ele ia bater neles. ninguém ia cuspir. Cara, e aí eu falei, caramba, e foi aí que eu encontrei uma outra forma de ganhar o lanche da galera, que era fazer a professora parar de dar ditado antes do intervalo. Porque às vezes a professora colocava na parede Ditado agora. 40 palavras, e aí você ficava ali até… Porque era aqui como baixava a bola pra galera ir pro intervalo. E aí, tipo, quando a professora falava ditado, aí eu… Professora, uma pergunta! Professora, fala, Manuel. Professora, o que é masturbação? Da segunda série, professora, o quê? E aí já virava um fórum. E aí ela liberava todo mundo. Gente, Vambora. você fazia de propósito. Óbvio. Já Não, o líder, então, ali da turma, né? gente, Já escola… comandando ali. Eu sei que a gente tem um quadro a cumprir, mas Não tem escola, quadro, é que Escola, muda escola tudo. tem tanta história. Uma vez a professora deu um ditado que era com C cedilha. Aí era um ditado com C cedilha, ela colocou 40 palavras com C cedilha na lousa, eu copiei 15. Eu queria convencer ela que tinha 40, ela me obrigou a ficar até depois da aula copiando aquela porcaria daquelas 40 palavras, que eu fiquei com ódio, né? Eu nem sabia que existiam 40 palavras com C cedilha.
Aí, Nem eu. menina, pô, uma coisa horrível. Aí quando eu saí, e o diabo é brabo, né? Porque o diabo, aí quando eu saí, tinha um preguinho no chão. Olhei o preguinho no chão, peguei o preguinho, aquela coisa de criança ficar andando com um preguinho na mão, saí. Quando eu saí, o que tá na frente da escola? O Del Rey da professora. Risca, risca, Para. risca. Aí eu falei, vou fazer de fora a fora. Mentira! Só que aí, eu olhei e falei, não vou riscar de fora a fora não, porque o capô dele era lindo, verde musgo, coisa mais bonita, naquela época que o Del Rey tava bombando. Aí eu subi no capô Olha, foi ousado. e escrevi um cu bem grande. Mentira. Olha o cu aparecendo aqui de novo, gente. Até Era com que cedilha o cu? eu Você saí escreveu? Não, mentira. e voltei, amor, e cometi esse pecado. É, E mas essa é professora isso. ficou sabendo? Não, amor, ela ficou sabendo porque eu voltei, subi no capô de novo e coloquei um cedilha no cu. Ai, eu estraguei. Que maravilhoso. E até hoje eu não gente. sei se eu fui afastado porque eu risquei o carro dela, porque cu não tem cedilha. Eu tenho essa dúvida. Assim, ó, a escola tem tanta. Cara, mas época de escola é isso, assim. Claro que, óbvio que você olha pra trás e você fala, tudo bem, você pode até Tipo, falar. que merda, ela né? merecia mesmo. Não, a gente fica com um pouco de vergonha. Eu vivi umas situações na escola também que eu olho. Tinha alguns professores que eu amava mesmo, que eu sou muito grata. E tinha uns que, cara, eu apavorei. Que ficam assim. marcados, né? Não, eu apavorei. Eu não era uma aluna legal, assim, em alguns momentos, com alguns professores. E hoje em dia, né, que a gente. Hoje em dia não, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo, e vê a importância da educação, a importância de grandes e bons mestres na nossa vida, que a gente olha pra trás e fala: cacete, como eu era capaz de fazer. Tinha uma professora de biologia que ela entrava na sala, a gente virava todo mundo a carteira pra parede. Clássico. Imagina como ela se sentia, sabe? Hoje, eu tenho essa empatia com ela. Na época, eu queria ir embora da Amor, escola, amor, queria pichar assim, o ó, muro. Tinha uma professora que ela tinha um problema de hemorroida, então ela usava uma almofada. Ai, Sim. tadinha. Gente, eu mijava na almofada pra ela Para. sentar no mijo. Eu era um monstro. Para, Manuel. Assim, ó. Manuel. E eu falei, caramba. Então, Manuel não foi pro céu. assim, não foi de jeito nenhum. Caraca. Mas o mais doido disso tudo é que a professora Neuza, a professora Vilma, a professora Maria José, elas foram mulheres que elas olhavam pra mim, assim, eu não entendo como é que elas conseguiam ver aquele menino e conseguiam enxergar um outro rolê. Elas já viam em você um diferencial. Elas, entendeu? Então, assim, tipo, elas me obrigavam a estudar sobre Mandela, me colocavam pra Sim, apresentar você o disse. trabalho. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de hip hop, gosto de rap. E a professora dizia, Manuel, você é de aprender e não de decorar. Então você. O que elas me colocavam pra falar rápido as coisas. Porque ela disse que quando você fala rápido, você memoriza mais. Então o conceito do Speed Flow do Menino Vermelho Batom foi vista com Dio Malhando na Praça Sabótica, não, convoca no som uma para dos irmãos de todo quebrada sabota. Elas entenderam que era esse o caminho. Então eu falava, gente, como é que elas conseguiam demonstrar amor por uma pessoa que mijava? É que os grandes mestres, eles têm isso também, né? De identificarem a rebeldia e verem isso como algo também que pode ser incrível e genial, assim. Como um caminho, uma coisa mais positiva do que só, exclusivamente, você tá fazendo uma coisa errada. E eu acho que hoje no Brasil nós temos um problema, É. porque menos de 5% dos jovens que desejam ter uma profissão querem ser professores. Então isso significa que nós corremos o risco de daqui a alguns anos ter os professores com uma classe em extinção. É fundamental que a gente entenda, que a gente valorize e valorize inclusive financeiramente. Porque a única forma que você tem de valorizar um trabalhador é pagando. É pagando bem. O que não tem merecem, né? Pagando justo. Pagando Entendeu? justo, O exatamente. professor tinha que ganhar no mínimo 15 mil reais por mês nesse Nossa, país. os meus Porque é um realmente merecem trabalho, muito. e é uma dedicação, e é o olhar. Não,
Não, e você tá ali, né, educando, literalmente formando caráter, pro futuro, né? É Exato. bem sério. é bem Professores, se aqueles que eu sacaneei estiverem me ouvindo, manda o Pix. sério. Os meus também, menos a Tânia. Mentira. Que me chamou de vaca. Ai, gente, eu era ótima. Você então... foi chamada de vaca na Fui, escola? menino. Contei até no Jô essa história lá atrás. A professora te chamou de vaca. Acredita? Imagina assim, o que você de fez. uma Não, forma. Não, a professora te chamou de vaca? É, não assim, diretamente, mas foi de uma forma. A gente tava. Ai, Manoel. Eu vou contar rapidinho. Eu tava na classe, eu tinha ficado com um menino um dia antes, eu cheguei muito excitada pra contar pras minhas amigas que eu tinha ficado com ele. E aí, era aquela professora que ninguém dava um pio na sala dela. Todo mundo ficava quieto e escutava, ela impunha esse respeito. Eu tava ali, desesperada, querendo contar e atrapalhando. Até que ela pediu uma, pediu duas, pediu três, pediu E quatro você e nada. né? Ah, silêncio, né? Aí ela, Fernanda, dá pra você ficar quieta? Estamos falando de um assunto que tem tudo a ver com você. Era gado. Ou seja, ela me chamou de vaca. Melhor do que me chamar de bolsominion. vaca! Né? Que gado não. nessa época não existia, mas assim, me chamou de vaca. Chocada. Caramba. Pesado, né? Pesado. E aí eu falei, O quê? não, eu fiz, você tá me chamando de vaca? Aí eu já, 12 anos, eu já era, né? Já Você tá me chamando de vaca? Aí ela, entenda como eu quiser. Aí eu, meu Deus, gente, vocês estão vendo? E a classe não vinha com você, a classe fazia, vixe, né? Aí eu falei, aí ela falou, mentira, eu não tinha 12, eu tinha 15 anos. Eu tava estreando no Sandy Júnior, no seriado que eu fiz quando eu era adolescente. Aí ela falou assim, rostinho bonito não dura pra sempre. Desculpa, ela o tinha soro meu dura. ela tinha um negócio, uma raivinha minha. rancorzinho ali. Aí eu falei, eu prefiro… Aí essa frase é uma frase que eu, enfim, eu me arrependo um pouco dela, mas eu falei mesmo, que ela me ofendeu. Eu falei, eu prefiro ter um rostinho bonito que não dure pra sempre, do que ser assim, igual a senhora, uma professora ruim de geografia. Gente. Aí ela, pra fora, e eu, com orgulho! E saí assim, cheguei na sala do diretor e falei, a professora me chama de vaca. Então, assim, eu tinha testemunhas ali do que ela tinha falado também. Então, nada muito foi feito em relação a isso na época. Porque foi pesado o que ela falou pra mim. E esse papo, a gente entrou dizendo que temos que respeitar os professores. Não é isso? Cara, não é? Fortíssimo. Essa história é muito pesada, assim. Tipo, eu vivi ela, eu era muito nova. Eu olho pra trás, né? Claro que hoje em dia eu São vendo… seres humanos, acima de qualquer Mas- coisa, que estão dando aula, né, gente? A professora, por exemplo, Mas ela tomou… pode ser legal e ela pode ser ruim também, Ela pode ser né? legal. Não, e aí eu falei, caramba, e foi aí que eu encontrei uma outra forma de ganhar o lanche da galera, que era fazer a professora parar de dar ditado antes do intervalo. Porque às vezes a professora colocava na parede Ditado agora. 40 palavras, e aí você ficava ali até… Porque era aqui como baixava a bola pra galera ir pro intervalo. E aí, tipo, quando a professora falava ditado, aí eu… Professora, uma pergunta! Professora, fala, Manuel. Professora, o que é masturbação? Da segunda série, professora, o quê? E aí já virava um fórum. E aí ela liberava todo mundo. Gente, Vambora. você fazia de propósito. Óbvio. Já Não, o líder, então, ali da turma, né? gente, Já escola… comandando Eu ali. sei que a gente tem um quadro a cumprir, mas Não tem quadro. Escola Muda tem tanta história. Uma vez a professora deu um ditado que era com C cedilha. Aí era um ditado com C cedilha, ela colocou 40 palavras com C cedilha na lousa, eu copiei 15. Eu queria convencer ela que tinha 40, ela me obrigou a ficar até depois da aula copiando aquela porcaria daquelas 40 palavras, que eu fiquei com ódio. Eu nem sabia que existiam 40 palavras com C cedilha. Aí, Nem eu. Pô, coisa horrível. Aí quando eu saí, e o diabo é brabo, né? Porque o diabo, aí quando eu saí, tinha um preguinho no chão. Olhei o preguinho no chão, peguei o preguinho, aquela coisa de criança ficar andando com um preguinho na mão, saí. Quando eu saí, o que tá na frente da escola? O Del Rey da professora. Risca, risca, Para. risca. Aí eu falei, vou fazer de fora a fora. Mentira! Só que aí, eu olhei e falei, não vou riscar de fora a fora não, porque o capô dele era lindo, verde musgo, coisa mais bonita, naquela época que o Del Rey tava bombando. Aí eu subi no capô Olha, foi ousado. e escrevi um cu bem grande. Mentira. Olha o cu aparecendo aqui de novo, gente. Até Era com que cedilha o cu? eu Você saí escreveu? Não, mentira. e voltei, amor, e cometi esse pecado. É, E mas essa é professora isso. ficou sabendo? Não, amor, ela ficou sabendo porque eu voltei, subi no capô de novo e coloquei um cedilha no cu. Ai, eu estraguei
Maravilhoso. E até hoje eu não gente. sei se eu fui afastado porque eu risquei o carro dela, porque cu não tem esse dia. Eu tenho essa dúvida. Assim, ó, a escola tem tanta. Acertei. Cara, Cara, mas época de escola é isso, assim. Claro que, óbvio que você olha pra trás e você fala, tudo bem, você pode até Tipo, falar. que merda, ela né? merecia mesmo. Não, a gente fica com um pouco de vergonha. Eu vivi umas situações na escola também que eu olho. Tinha alguns professores que eu amava mesmo, que eu sou muito grata. E tinha uns que, cara, eu apavorei. E que ficam assim. marcados, né? Não, eu apavorei. Eu não era uma aluna legal, assim, em alguns momentos, com alguns professores. E hoje em dia, né, que a gente. Hoje em dia não, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo, e vê a importância da educação, a importância de grandes e bons mestres na nossa vida, que a gente olha pra trás e fala: cacete, como eu era capaz de fazer. Tinha uma professora de biologia que ela entrava na sala, a gente virava todo mundo a carteira pra parede. Clássico. Imagina como ela se sentia, sabe? Hoje, eu tenho essa empatia com ela. Na época, eu queria ir embora da escola, queria pichar assim, o muro. Tinha uma professora que ela tinha um problema de hemorroida, então ela usava uma almofada. Ai, Sim. tadinha. Gente, eu mijava na almofada pra ela sentar no mijo. Para! Eu era um monstro. Para, Manuel! Assim, ó. Manuel. E eu falei, caramba! Então, Manuel não foi pro céu. assim, não foi de jeito nenhum. Mas Caraca. o mais doido disso tudo é que a professora Neuza, a professora Vilma, a professora Maria José, elas foram mulheres que elas olhavam pra mim, assim, eu não entendo como é que elas conseguiam ver aquele menino e conseguiam enxergar um outro rolê. Elas já viam em você um diferencial. Entendeu? assim. Então, assim, tipo, elas me obrigavam a estudar sobre Mandela, me colocavam pra Sim, apresentar você o disse. trabalho. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de hip hop, gosto de rap. E a professora dizia, Manuel, você é de aprender e não de decorar. Então você. O que elas me colocavam pra falar rápido as coisas. Porque ela disse que quando você fala rápido, você memoriza mais. Então o conceito do Speed Flow do menino vermelho batom foi vista com Dio Malhando na Praça Sabótica, não, convoca no som uma para dos irmãos de todo o camarada Sabota. Elas entenderam que era esse o caminho. Então eu falava, gente, como é que elas conseguiam demonstrar amor por uma pessoa que mijava? É que os grandes mestres, eles têm isso também, né? De identificarem a rebeldia e verem isso como algo também que pode ser incrível e genial, assim. Como um caminho, uma coisa mais positiva do que só, exclusivamente, você tá fazendo uma coisa errada. assim. E eu acho que hoje no Brasil nós temos um problema, É. porque menos de 5% dos jovens que desejam ter uma profissão querem ser professores. Então isso significa que nós corremos o risco de daqui a alguns anos ter os professores com uma classe em extinção. É fundamental que a gente entenda, que a gente valorize e valorize inclusive financeiramente. Porque a única forma que você tem de valorizar um trabalhador é pagando. É pagando bem. O É, que não tem merecem, né? Pagando justo. Pagando Entendeu? justo, O exatamente. professor tinha que ganhar no mínimo 15 mil reais por mês nesse Nossa, os país. meus Porque é um realmente trabalho, merecem muito. e é uma dedicação, e é o olhar. Não, e você tá ali, né, educando, literalmente formando caráter, pro futuro, né, né? exato. Bem sério. bem Professores, sério. aqueles que eu sacaneei estiverem me ouvindo, manda o Pix. É isso. E Então, Kai, você não contou aonde você conheceu a Dinorá. Maria de Norá, eu tava andando na rua José Montauri, em Porto Alegre. Era uma tarde de março, acho que era o dia 14 ou 15 de março. E eu tava conversando com um colega do rap, um menino lá de Porto Alegre, chamado PX, e ele tem a língua presa, e o PX ele tem a habilidade de falar 47 palavras num espaço de 20 segundos. Porque eu ia falar com você? Porque eu tava querendo trocar ideia com você. E aí, no que eu tava passando, eu falei, PX, eu preciso... E ele tava falando demais, eu tava com a cabeça cheia, eu preciso fazer a unha. Ele, Clé? Vou fazer a unha. E tinha um salão. Quando eu entrei naquele salão, era um salão que tinham várias mulheres sentadas fazendo a unha, e aí... A mãe da Dinorá, Dona Sônia, que hoje é o grande amor da minha vida, ela pare, boa tarde, senhor. E aí, quando eu olho, eu vejo aquela mulher com cintura desse tamanho, linda, maravilhosa. E aí, eu vi que se eu fosse legal com ela, Você ia parecer... ganhava. Não, amor, ia parecer que eu era só mais um dando mole. Aí eu fiz tática. O quê? Fiz o mauzão. Para. Aqui, ó. Tudo bem? Queria ver se tem possibilidade de alguém me atender aqui. Ó. Aí ela...
sente-se. E aí sentei e tal. Já mantive irritadinha. aquela irritadinha, entendeu? Tipo, eu vi. Aí eu falei, beleza, agora que a gente zera. Porque aquela coisa, quando você criou a impressão ruim, quando você começar a desconstruir, aí você eleva o nível. Gente, Claro, olha a você já foi um pouco mais pra tática. baixo, pra daí vir o quê? Exato, porque assim, ó. O estilingue, a catapulta. Exato, porque, aí- cara, assim, ó, se você entra muito legal, como é que você alavanca depois? É. Aí tal, não sei o quê. Eu sei que no fim das contas, a ideia era só beijo na boca e tchau. E aí convidei para um almoço, não sei o quê. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tinha uma vida de relacionamento extremamente flutuante antes de conhecer essa mulher. Foi muito alavancador. Eu vi que travou ali. Travou a rodinha. E Você ela... sentiu nesse início, mas- vocês dois? Será que Não, sentiram isso? Não, Assim, cara, vou mas, ficar aqui. não, mas ela conta hoje que ela também tava só pelo rolê. A ideia era rolê, amor. Aham. A ideia não era... A ideia era rolê. Só que aí enganchou ali e Amor, não saiu mais. a gente foi traído pelo destino, entendeu? Minha my personal. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Então, assim, mas o que eu entendi com o tempo, cara, é que ganhar não é o rolê. Não é, velho. né? Ganhar não é Você o rolê. viu o comercial do Gil? O comercial não, porque já teve a série, né? A série da família Gil, onde ele vê os netos discutindo sobre o Flamengo e ele dá uma bronca exatamente falando isso, que ganhar não tem que ganhar sempre, não é ganhando que se aprende, e ele dá É isso. uma bronca, vamos dizer assim, que é uma lição de vida, que é exatamente isso, né? É o que eu digo. A vitória, ela não é a nossa melhor professora. Gente, eu sou muito a favor do processo de derrota pedagógica. Mais importante que você ganhar é você saber por que você perdeu. Sim. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que eu perdi na vida. Agora, por exemplo, eu tô vivendo um momento da vida que alguns colegas viram e dizem, Manuel, tal coisa que você quer fazer, você ainda não está preparado. Isso é muito difícil. Alguém chegar e esfregar na sua cara que você não está preparado. Principalmente para coisas que você Acha entendeu? que sabe. A mesma coisa alguém virar e dizer pra você não tá preparada pra ser mãe. Pô, isso é uma paulada, cara. Que você fala, como assim, velho? Quem é você pra dizer isso todo? Mas, e o mais doido, eu particularmente adoro meus haters e os meus inimigos. Sério? Gente, Por quê? Que difícil. eu adorar meus haters? É. Eles são honestos, amor. E às vezes os meus amigos não conseguem ter aquele mesmo nível de honestidade. Que bom que eles são honestos, porque existem haters que não, tudo são. bem. Assim, ó, não, mas assim, o honesto que eu falo é que por detrás daquela maldade, daquela agressividade, amor, existe uma razão. E eu vi isso. Porque assim, Manuel, no encontro hoje, tá parecendo um porco gordo. Nossa, que delicadeza. E às vezes, amor, talvez eu esteja realmente descuidando da saúde do meu corpo. E aquela agressividade, aquela monstruosidade que ele fala, tem uma informação que talvez os meus amigos não tenham tido a tranquilidade de virar e dizer. Mas você também não precisa dar de cara com esse tipo, Não, né? o ideal, De- a pessoa poderia falar de uma outra forma. total, talvez, pode o que falar, ela mas gostaria assim, de como dizer. eu sei que a agenda dele não é essa. Não é essa. Exato. Ele tá ali protegido na internet. O que eu entendi é que eu acompanho essas pessoas, obviamente entendendo que existe um desejo natural de fazer o mal, mas ao mesmo tempo eles acabam se tornando quase que uma auditoria preventiva. Porque eles falam coisas que são muito importantes. Cara, eles apontam meus erros com nível de precisão, porque eles acompanham as minhas falhas num lugar que eu não consigo acompanhar. Então é uma mão colocada no lugar errado, é um sorriso que eu não deveria ter dado naquela hora. E aí eu fico olhando os meus haters e falo, cara, muito obrigado, porque vocês conseguem dizer. E às vezes eu entendo eles. Gente,
Vamos e convenhamos, há 130 anos eu era um objeto de consumo. E hoje eu sou um apresentador. Essas pessoas não foram preparadas para me ver nesse lugar. Mas você também não acha que você, por hoje, tá nesse lugar, um homem preto, bem-sucedido, inteligente pra caramba, você escancara umas paradas na cara da branquitude que é foda. Você não acha que existe uma lupa em cima de você pra tentar te derrubar? Amor, eu acho que existe uma lupa em cima de tudo aquilo que foge à regra. Existe uma lupa em cima dos meus filhos. Agora eu tive que trocar eles de escola, porque a escola que eles estavam pediu para eles saírem por serem autistas. Isso é um crime, inclusive. Isso é um crime, né? Isso é um crime. A escola não pode fazer, mas aí… Em São Paulo, você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, mas a escola pediu, e eu não vou querer que meus filhos fiquem num lugar que eles não são bem-vindos, claro. Então esse é o princípio básico. Mas assim, existe sim essa lupa, eu consigo identificar quando a crítica e o ataque veio por conta do racismo estrutural. E eu, sinceramente, graças a Deus hoje, eu tenho alegrias que me sustentam para o além disso. É óbvio que, sei lá, eu não consigo, por exemplo, fazer campanhas publicitárias com marcas de classe AB, porque as pessoas entendem que eu não represento o corpo de consumo daquilo. E, geralmente, às vezes, quando me chamam, é dentro de uma linguagem disruptiva. Né, gente? Eu escovo o dente, eu dirijo o carro. Você não precisa me chamar só quando você quer ser diferentão, quando você quer ser inovador. Né? Você pode me chamar, né? Eu tenho pele, eu posso fazer qualquer coisa. Propaganda de qualquer coisa. Entendeu? Exato. Então, assim, eu noto quando às vezes essas coisas acontecem. O que eu hoje tento fazer é não ser pautado pelo meu opressor. Até porque, na verdade, hoje ele nem me oprime. Porque ele não tem mais esse poder de me oprimir. O que ele consegue fazer hoje é se vingar da pessoa que eu consegui ser. Entendeu? Então, às vezes eu olho assim… e aí eu volto lá, né, pra nossa galera da antiga. Cara, eu sei que você não gosta de mim. Mas sua filha… Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.